Ok, todo mundo encontrou? Vamos fazer a leitura do texto? Atos 14, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício, juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Irmãos, na exposição desta porção aqui do texto, nós já vimos aqui tudo acerca do milagre realizado, nós já analisamos o milagre aqui, nós já vimos qual a forma com que os moradores de Listra reagiram ao milagre, como eles reagiram diante daquele ato sobrenatural, daquele feito impressionante que havia acontecido. Nós vimos que a reação dessas pessoas ao milagre demonstrou ali um claro problema de cosmovisão. As pessoas não conseguiram interpretar aquilo de forma correta, as pessoas viram o milagre acontecendo, reconheceram ali uma obra sobrenatural, mas foram incapazes de enxergar o verdadeiro poder que operava aquele milagre. Eles não foram capazes de enxergar o verdadeiro Deus, o Deus criador, o Deus da Bíblia. Então eles interpretaram o milagre de acordo com aquilo que eles conheciam sobre o sobrenatural. O que eles conheciam sobre isso era a cultura helenística, a cultura grega acerca da mitologia, dos deuses gregos. Então, logo que eles viram aquele ato sobrenatural vindo por mão de Paulo e Barnabé, eles concluíram que Paulo e Barnabé fossem deuses em forma de homens, assim como eles já haviam histórias conhecidas acerca de Zeus e Hermes, que haveriam vindo naquela região e andado por ali. Então eles logo associam ali aos deuses gregos, né? Nós vimos aqui que os nomes eles estão em latim, nomes romanos, mas se referem a Zeus e Hermes. Hoje nós vamos avançar um pouco mais aqui no texto e nós vamos ver como que Paulo e Barnabé vão corrigir isso. O que eles dizem para fazer a correção, para mostrar, olha, vocês estão equivocados. Vocês não conseguiram entender o que aconteceu. E nós aqui vamos explicar, de fato, o que isso significa, da onde vem esse poder ou o que, de fato, aconteceu aqui. Então, hoje nós vamos avançar aqui um pouquinho nisso e eu queria trazer uma meditação, uma reflexão de algo que está presente aqui e que possivelmente ou certamente todos nós nos deparamos em algum momento da nossa história, do nosso dia a dia. Que é o quê? Diariamente você vai ter contato com pessoas. E a maioria das pessoas, elas não tem uma compreensão correta acerca da realidade. A maioria das pessoas tem cosmovisões tão equivocadas quanto dos moradores de Listra.
E você, ao conversar, você percebe. Uma pessoa sofrendo. Você vê que aquela pessoa não consegue interpretar corretamente o sofrimento da sua vida. E culpa Deus, culpa a circunstância, culpa todo mundo. Então você tem ali uma oportunidade de corrigir essa pessoa naquilo. Só que muitas vezes nós nos perguntamos, como eu devo fazer isso? Como eu devo agir na correção de alguém que não entende a realidade? Que não consegue perceber Cristo, perceber Deus, perceber a verdade bíblica na sua vida? O que fazer? O que falar? E nós temos aqui, irmãos, no texto bíblico, muitas informações que nos são úteis. Nós podemos olhar para o exemplo de Paulo e Barnabé e imitá-los nisso, na forma como eles agiram aqui, na maneira como eles falaram, naquilo que eles falaram. Então, hoje, irmãos, meu objetivo é pegar desses versículos aqui que mostram Paulo e Barnabé corrigindo o erro da cosmovisão e trazer a nós aplicações para que a gente possa também fazer como eles. Agir como eles, falar aquilo que precisa ser falado às pessoas que não conseguem enxergar o mundo da maneira correta. Então tenha isso em mente. Paulo e Barnabé, eles observaram a reação das pessoas diante do milagre, perceberam ali um claro problema de cosmovisão, e isso você pode fazer numa conversa com alguém, ao falar sobre as guerras deste mundo. Você percebe ali uma cosmovisão equivocada. Ao falar sobre Deus, você percebe que a concepção de Deus da pessoa é completamente equivocada. Até mesmo pessoas que falam sobre Jesus. Você pode perceber que o Jesus que ela conhece ou concebe não vem da Bíblia. E aí você tem uma oportunidade de quê? De concordar e dizer, não, realmente, deixa para lá. Não, você tem ali uma oportunidade de corrigir. De mostrar à pessoa a verdade bíblica. E é isso que nós vamos retirar do texto, trazer aqui aplicações, princípios que podem nos nortear na nossa vida diária e corrigir as pessoas das suas cosmovisões equivocadas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver que eles fazem aqui, nessa correção deste problema de cosmovisão, é apontar para o alvo certo. É a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão apontar para o alvo certo. Olha os versos 14 e 15 aí novamente. O que é dito aqui? Porém, ouvindo isto, eles ouviram a reação, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando, Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, pela descrição que Lucas aqui nos dá desse acontecimento, parece que só quando Paulo e Barnabé viram ali o sacerdote de Zeus chegando com touros, com animais ali enfeitados, com grinaldas, que eles perceberam realmente o que estava acontecendo. Que aquilo ali era uma preparação para um sacrifício aos falsos deuses cultuados na cidade. E aí, ao ver isso e ao perceber o que estava acontecendo, o que eles fizeram pela primeira coisa? A primeira coisa que eles fazem, rasgaram as suas roupas. É o que diz o texto. Então, quando você se deparar com uma cosmovisão equivocada, a primeira coisa que você faz é... Dá vontade, Dá vontade. Mas isso não tem mais sentido na nossa cultura. A pessoa vai olhar, meu Deus, o que esse homem está fazendo? Enlouqueceu aqui na minha frente. Não, isso tinha sentido na cultura daquele tempo. O ato de rasgar as vestes era algo muito presente na cultura judaica. Isso aqui vem desde a época dos patriarcas. Se você olhar, Gênesis tem relato disso. Se você olhar o livro de Jó, que se passa no período, provavelmente, dos patriarcas, você tem esse relato lá. Então, quando o judeu rasgava suas vestes, rasgava a roupa, isso indicava o quê? Uma expressão de dor, de humilhação ou de repulsa, de indignação. É o caso aqui. Nitidamente, Paulo e Barnabé ficam indignados com aquilo que está acontecendo. Poxa, não é esse o objetivo do milagre. Vocês exaltando a nós como se nós fôssemos poderosos ou deuses. Não! Estamos indignados com isso.
Então, quando eles perceberam que o povo de Listra foi incapaz de olhar para o milagre e ver o autor do milagre, que eles não conseguiram interpretar, eles mostram ali uma indignação. E aí, depois disso, eles começam a falar. E aí, então, eles apontam para o alvo certo. Eles desviam o olhar daquelas pessoas para eles mesmos e diz: olha, olhem para outro, não para nós. O que ele diz? Senhores, por que estão fazendo isso? Nós somos seres humanos como vocês, somos iguais, sujeitos aos mesmos sentimentos. E nós estamos aqui não para exaltar a nós mesmos, mas para anunciar o Evangelho. Nós viemos aqui anunciar outra pessoa. Para quê? Para que vocês se convertam dessas coisas vãs ao único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que fez tudo o que existe. Então aqui no texto nós vemos para onde elas estavam olhando ali no momento. Como que elas interpretaram aquele ato sobrenatural? Elas olharam para eles, Paulo e Barnabé, e interpretaram o milagre de acordo com a cosmovisão deles. Esses aqui são deuses. Só um Deus pode fazer isso. Então, eles são deuses, eles são Zeus e Hermes, Júpiter e Mercúrio. E aí, os apóstolos, Paulo e Barnabé, corrigem aqui eles. Nós somos como vocês. Não olhem para nós. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês. Quem ainda lembra da narrativa de Pedro e Cornélio, lá de Atos 10? Lembra quando Cornélio chega diante de Pedro? Primeira coisa que ele faz, se joga aos pés de Pedro. O texto diz que ele se prostrou aos pés de Pedro e o adorou. E aí o que Pedro faz imediatamente? Corrige ele. Levante-se, Pedro diz, porque eu sou apenas um homem. A mesma coisa. A mesma coisa que Paulo e Barnabé fazem aqui. Eles desviam o olhar das pessoas deles mesmos e apontam para o Senhor. Não basta apenas dizer, nós somos apenas seres humanos. Não basta apenas dizer, não olhem para nós. É preciso apontar para quem deve olhar. Não somos nós. É o Deus vivo. É o Deus que criou tudo. E aí então eles anunciam o Evangelho. Eles desviam o olhar deles e apontam para o lugar certo. É para este lugar que vocês devem olhar, o Evangelho. Queridos, a única coisa que dá sentido a este mundo é o Evangelho. É a única coisa. É a única mensagem capaz de ligar todas as pontas soltas deste mundo que nós olhamos e não conseguimos entender. Só o Evangelho é capaz disso. O Evangelho é a mensagem que fala sobre uma verdade que dá sentido ao mundo. É uma mensagem completa. O Evangelho, irmãos, não é dizer para alguém Jesus te ama. Isso não é Evangelho. Isso é uma parte do Evangelho, porque o Evangelho ele é uma mensagem completa, que fala de criação, que fala sobre queda, que fala sobre redenção e que fala sobre uma consumação futura. O Evangelho é abrangente, ele dá sentido a tudo. Ele fala do início, meio e fim. E aí as coisas se encaixam. O Evangelho é a única coisa que esse mundo mais precisa saber. É a mensagem mais importante que as pessoas precisam ter acesso. É ela que explica a nossa situação, o porquê sofremos, o que aconteceu com este mundo, o porquê há dentro de nós um sentimento de esperança de algo melhor futuro. Tudo isso se explica no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus está restaurando todas as coisas em Cristo. Então repare no texto a maneira como Paulo e Barnabé abordam isso no verso 15. Ele diz, anunciamos o Evangelho a vocês.
para quê? Para quê? Existe um objetivo no anúncio do Evangelho. Anunciamos o Evangelho a vocês para quê? Qual é o objetivo do Evangelho? Para que se convertam dessas coisas vãs. Para que vocês abandonem essas coisas vãs. E aí então creiam no único Deus vivo, no único Deus verdadeiro, ou seja, o Evangelho é a porta de acesso ao Criador. Na mitologia grega, irmãos, o cosmos, o universo, tudo que nele existe, ele não é criado, ele surge do caos. Os deuses da mitologia, eles surgem do cosmos, eles não criam o cosmos. Então, na mitologia grega, os deuses, eles são poderosos, mas eles são limitados. O cosmos é anterior aos deuses. Os deuses são parte do universo. O que Paulo e Barnabé estão dizendo é o seguinte: este milagre que vocês estão presenciando não foi feito por esses deuses que nasceram do cosmos. Ele foi feito pelo Deus que criou o cosmos. Isso é extremamente impactante para aquela cosmovisão. Isso aqui choca diretamente. Isso é extremamente confrontador para aquela falsa visão de mundo que eles tinham. Como assim? Como existe alguém maior do que os nossos deuses ou maior que o cosmos? Como pode alguém criar aquilo que é o mais grandioso de tudo? Isso aqui destrói tudo aquilo que eles acreditavam. Confronta. E esse é um assunto do segundo ponto. Mas antes de avançar, existem duas lições aqui, não, melhor, três lições que nós podemos extrair deste momento. Quando nós percebemos um erro de cosmovisão em alguém. Qual a primeira coisa que talvez, não diria a primeira, mas a mais importante, que deve estar presente quando você vai corrigir alguém sobre isso? É anunciar o Evangelho. É a coisa mais importante. Pregar o Evangelho, irmãos, não é algo opcional. Não caia numa conversa de que, mas eu prego o Evangelho sem palavras. Comum ouvir isso. Eu prego o Evangelho com meu testemunho. Olha, testemunho é extremamente importante. Mas ele vai ter impacto ao confirmar a pregação. Ele vai ter impacto para validar o que você falou sobre Jesus. O testemunho serve para confirmar a mensagem. Ou o mau testemunho vai servir para invalidar ela. Tem gente que prega o Evangelho, mas o testemunho de vida é horrível. O que faz? As pessoas não querem nem saber disso. O cara está me falando algo que ele não vive. Então o testemunho é extremamente importante para validar. Então você prega Cristo, viva como Cristo. Siga o exemplo de Cristo. Senão, vai soar como hipocrisia. Mas o testemunho jamais substitui a palavra. Querido, testemunho prático não tem o poder de anunciar de forma compreensível o Deus vivo, que veio ao mundo providenciar o único sacrifício capaz de salvar pecadores. Pregação fiel do Evangelho está sempre no topo da lista de coisas que precisam ser ditas ao corrigir alguém. Pregar o Evangelho bíblico, a mensagem completa, falar sobre como este mundo foi criado, o que aconteceu com este mundo, porque este mundo não é o que deveria ser, qual o remédio para isso e o que nos espera depois desse tempo. Isso precisa ser anunciado. Segunda coisa, exalte a Cristo, não a si mesmo. Irmãos, isso envolve desviar o olhar de nós. Por quê? Porque nunca foi sobre nós. Tudo é sobre Ele. O nosso Deus bondoso, maravilhoso, que veio a este mundo morrer por nós. E por que isso precisa ser dito? Porque, infelizmente, muito dentro do meio evangélico existe uma onda crescente de egocentrismo.
Nós podemos ser tentados a nos achar melhor do que os outros, porque somos crentes. A olhar para os ímpios e pensar, agir até de forma semelhante àquele fariseu que entrou no templo orar do lado de um publicano, e ele dizia: Senhor, obrigado por eu não ser como ele. Obrigado por eu não ser um pecador assim. E você achar que você é superior. Olha o exemplo apostólico. Olha a maneira como eles eram cuidadosos com isso. Por quê? Porque ninguém mais do que eles poderiam ser exaltados, assim como foram ao longo da história. Colocados na posição de deuses. Até hoje, dentro do meio cristão, tem pessoas que acreditam que os apóstolos têm os atributos divinos, que eles escutam orações e colocam ele no patamar de deuses, em forma de homens. Mas eles sempre tiveram o cuidado de, quando as pessoas olharam para eles, dizer: não, mas não é sobre mim, não. E pode acontecer de alguém ver a sua família e achar, nossa, a família daquela pessoa ali é diferente. E ir lá falar com você e você perguntar: nossa, o que tem de diferente? Por que seus filhos são educados? O que está... não, mas é que nós somos religiosos. Não é sobre nós, é graça. Se há algo de bom em nós, é graça, é favor de Deus. E você tem que dizer: não é nós. É porque nós seguimos a Cristo, com os nossos erros, com os nossos tombos, com os nossos tropeços. Mas nós buscamos seguir a Cristo. Você quer que eu te mostre esse Cristo? Que mudou a minha vida, que mudou a minha família? Eu apresento para você. É desviar os olhos de nós. Porque senão se cria essa ideia do evangélico arrogante. Não, queridos, nós temos que olhar para este mundo com compaixão, porque eles estão perdidos assim como nós estávamos um dia. Se houve alguma mudança, essa mudança foi operada por Deus em nós como um favor que nós não merecemos. Então nós temos que sempre ter esse cuidado, desviar os olhos de nós e apontar para Cristo. E terceira dica aqui é deixar a Bíblia falar. Irmãos, essa dica, que seria uma dica extra aqui, ela é muito válida quando você vai corrigir a cosmovisão de alguém que se diz crente. De alguém que diz crer em Jesus. Que diz crer em Deus. Existem muitas pessoas assim hoje. Que possuem a sua concepção sobre Deus, sobre Cristo, baseada em coisas fora da Bíblia. Ou criada na própria mente dela. E aí, nesses casos, irmãos, que é muito difícil você querer corrigir com o Evangelho, alguém que diz que já sabe do Evangelho, você deixa a Bíblia falar. Leve a pessoa ao texto bíblico e mostre o que a Bíblia diz sobre isso. Não tente convencer essa pessoa com as suas próprias palavras, mas leve ela para a Escritura e faça ela observar pelo texto bíblico que o Deus que ela pensa que existe não é o Deus bíblico. Tem muito crente que acha que Deus está no céu só para fazer coisas boas para nós. E quando se depara com o sofrimento na sua vida, não entende. E aí você precisa levar para o Deus da Bíblia. Abra o livro de Jó. Abra a história dos apóstolos. Uma história como essa que nós vamos terminar aqui vendo o que vai acontecer com Paulo aqui. Paulo não conseguiu convencer essas pessoas. Ele vai ser apedrejado por elas. Mas ele fez o seu papel com fidelidade, pregando o Evangelho. Não querendo contentar as pessoas, mas mostrando de fato quem é o Deus vivo. Então nós já vimos aqui a primeira coisa a ser feita ao corrigir um erro de cosmovisão, que é apontar para o lugar certo, apresentar o Evangelho, apontar para o Deus verdadeiro e vivo. Em segundo lugar, ao corrigir um problema de cosmovisão, é necessário confrontar a pessoa. E antes de entrar no verso 16, é importante dizer que o simples fato de você apontar para o alvo, apontar para o Deus da Bíblia, já será confrontador para uma pessoa que tem a sua concepção de Deus ou de Cristo equivocada. Se você fizer isso, já é um confronto. E isso, irmãos, é muito mais comum do que podemos imaginar. Eu diria que a maior parte das pessoas que dizem crer em Deus ou dizem crer em Jesus possuem uma concepção sobre eles extraída de outro lugar que não da Bíblia. A maioria.
A maioria das pessoas hoje que você falar e ela disser, não, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, se você aprofundar o que elas creem sobre ele, você verá, isso não vem da Bíblia. Isso vem de outros lugares. Isso vem da própria mente dela, de alguma outra fonte que ela se alimenta. Então, o simples fato de você dizer para alguém que o evangelho não é o que ela pensa, que Jesus não é quem ela diz ser, isso já será confrontador. Imagina você dizer para alguém que se acha crente, olha, esse Jesus que você crê não está na Bíblia. Isso vai confrontar. Opa, como assim? Ainda no verso 15, os missionários eles dizem que o evangelho foi anunciado com um objetivo. Qual que é o objetivo? Para que se convertam. Esse é o objetivo quando você anuncia o evangelho. Você quer que a pessoa creia, se converta. E para que haja conversão, precisa haver uma mudança de vida. Isso é conversão. Estou indo para lá, eu vou convergir para outro caminho. E aqui, Paulo e Barnabé, eles dizem que é necessário que isso aconteça. Eles não dizem que a conversão é opcional. Porque eles dizem, é preciso abandonar estas coisas vãs. Vocês precisam abandonar esse caminho vão. E vocês precisam se converter ao Deus vivo. Ou seja, eles precisavam abandonar tudo aquilo que não tinha relação com Deus e a palavra. Coisas vãs aqui no texto tem o sentido de tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que não tem valor, que não produz vida, que não tem relação direta com o Deus verdadeiro. É isso, tudo aquilo na sua vida, na vida deles ali, era todo o sistema de crença deles que não leva à salvação. Vocês precisam abandonar isso. E aqui, irmãos, dificilmente nós vamos encontrar alguém adorando Zeus. E nós vamos dizer, olha, abandone essas coisas vãs no sentido do sacrifício a Zeus. Mas você vai encontrar pessoas adorando falsos deuses, construindo toda a sua vida em cima de tudo aquilo que há de mais inútil neste mundo. Construindo a sua vida em torno de tudo aquilo que é mais fútil, sem valor eterno. Irmãos, nós estamos rodeados de pessoas correndo atrás do vento, investindo o seu tempo, os seus recursos, as suas esperanças em tudo aquilo que há de mais fútil neste mundo. O mundo está cheio de pessoas assim. Nós falamos na semana passada sobre os ídolos modernos. Pessoas depositando a sua confiança, a sua esperança em tantas e tantas coisas que não possuem a capacidade de salvar. E aí, nesses casos, é necessário confrontar essas pessoas. E dizer como Paulo e Barnabé disseram, abandonem essas coisas vãs. Abandone essas coisas inúteis, abandone essas coisas fúteis que não servem para nada e se convertam ao único e verdadeiro Deus, o Criador do cosmos. E aí entra o verso 16. E aqui, irmãos, nesse versículo, parece que Paulo e Barnabé, eles querem antecipar uma pergunta que certamente seria feita. Eles querem antecipar um questionamento que surgiria do momento que eles tiveram a noção de que há um Deus vivo. Esse Deus pregado pelos missionários. Esse Deus que é maior do que os deuses dele. E antes que eles façam a pergunta, eles já dão a resposta. A pergunta que eles estão antecipando aqui é: se este Deus que vocês estão falando é o Deus verdadeiro vivo, o Criador do cosmos, ou seja, muito mais poderoso do que a gente imaginava que um Deus poderia ser, então como nós nunca ouvimos falar sobre ele? Nós ouvimos falar sobre os deuses gregos, Zeus, Hermes e todos os outros, mas se esse Deus é tão poderoso assim, como que até hoje nós não ouvimos falar? E aí no verso 16, Paulo e Barnabé respondem, porque nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ou seja, traduzindo a resposta, vocês nunca ouviram falar dele,
Porque o próprio Deus autorizou as nações a seguirem os seus próprios caminhos, a pensar de qualquer maneira. Em tempos passados, Deus deixou os gentios viverem segundo a sua própria maneira, seguindo as suas próprias ideias. Mas isso muda hoje. Isso muda agora. Vocês estão sendo aqui confrontados com o Evangelho. Vocês estão aqui sendo chamados a se converter, a mudar esse seu caminho, a abandonar essas coisas inúteis que vocês chegaram a elas de acordo com o seu próprio pensamento. Agora vocês são capazes de abraçar a salvação que vem por meio da fé no único e verdadeiro Deus. Então a pregação do Evangelho, ela sempre vai confrontar. Paulo e Barnabé estão confrontando eles no estilo de vida deles, nos pensamentos deles. E aqui, irmãos, não entenda confrontar como algo grosseiro, como algo agressivo. Não, aqui é na ideia de confronto de ideias. Você vai ter que dizer, você está errado nisso. Você está equivocado e você precisa abandonar esses equívocos. Então, a pregação, se você pregar o Evangelho para alguém, você vai estar necessariamente confrontando a pessoa. A pregação sempre confronta. E por que ela confronta? Porque o Evangelho, ele é um chamado ao arrependimento. O Evangelho chama a pessoa a se converter. Chamar alguém para que se arrependa da sua forma de pensar e viver, isso sempre vai ser confrontador. Ainda mais para nós, pecadores. O nosso ego inflado. Quem ele pensa que é para dizer que eu estou errado? Está pensando o quê? Vai confrontar. Mas a pessoa precisa ser chamada a reconhecer que a forma de vida dela não faz sentido. Não faz sentido. Por que você está correndo atrás do vento? Não faz sentido esse seu estilo de vida, você está deixando essa vida escorrer diante dos seus olhos e você não vai fazer nada para mudar isso. Você chama a pessoa a reconhecer isso. Nós aprendemos aqui na semana passada, na exposição de Romanos. Irmãos, as pessoas são sinceras nas suas crenças. São sinceras. As pessoas aqui do texto, os moradores de Listra, eles prestavam culto a Zeus e Hermes com sinceridade. Não era ali algo forçado. Eles sinceramente achavam que aquele era o caminho certo. Mas isso não é suficiente para salvar. Nós, portadores do Evangelho, nós temos que dizer às pessoas, somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo. Arrependimento envolve mudar de vida. Envolve abandonar o velho caminho. Envolve abandonar o velho homem. A Bíblia apresenta o processo da conversão como um sepultamento. Crucificar o velho homem. É preciso transformar, renovar, mudar a nossa forma de pensar. E isso ocorre por meio da palavra, por meio dos mandamentos. Irmãos, isso vai levar a uma mudança prática. Mas, para isso, é necessário expor com clareza. Você precisa mudar. A pregação do Evangelho também confronta o mundo ou qualquer cosmovisão equivocada, porque o Evangelho ele é inflexível. Irmãos, o Evangelho é inflexível. Até tentando buscar um adjetivo, né, para o Evangelho, né? O Evangelho é exclusivista, mas exclusivista ele tem uma conotação extremamente negativa, né? Eu creio que é o melhor possível aqui é inflexível. Por quê? Porque ele não faz concessões. O Evangelho não se molda aos nossos interesses. Ele não oferece uma opção mais branda. Ah, mas eu acho isso muito radical. Eu quero um caminho alternativo. Me mostra, tem um caminho estreito, um caminho largo. Eu não quero nenhum dos dois, eu quero um do meio. Um que seja assim um pouquinho mais folgado. Que me dê mais liberdade. Não existe. O Evangelho é inflexível. O Evangelho ele se apresenta como a única opção. Não há como ser salvo de outra forma. Irmãos, isso choca. Isso confronta. Não é possível você adicionar Jesus ao seu panteão de deuses.
Eu tenho Jesus, eu acredito nele, mas eu acredito também nos deuses gregos. Eu acredito também que Maria, ela me salva. Eu acredito que a igreja me salva. Eu acredito que eu posso me salvar pelas minhas obras. Não. Jesus, ele é apresentado como o único caminho, como a verdade e como a vida. E que ninguém pode ter acesso a Deus a não ser por ele. Ou seja, é inflexível. Nós não podemos aqui fazer como muitos fizeram. Os próprios romanos adicionavam os deuses ao seu panteão. Jesus foi mais um adicionado ao panteão de deuses romanos. O evangelho não pode ser meramente adicionado à sua vida. O evangelho vai redefinir a sua vida. Você não pode simplesmente colocar os princípios, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Não, mas isso eu sigo. Não, isso eu não sigo. Não. O evangelho vai redefinir a sua vida. Você começa a toda ação ou pensamento colocar à luz as escrituras. Isso que eu faço, será que está certo diante de Deus? Mas eu tenho vivido assim, será que essa minha forma de vida, ela está certa diante de Deus? E aí você redefine toda a vida de acordo com a palavra. Por quê? Porque você crê que existe só um caminho que leva à vida. E esse caminho é Cristo. Jesus, você entendeu que precisa ocupar o trono, a primazia. Jesus não aceita a concorrência, nem mesmo de pessoas que você ama. Lembra que Jesus diz? Se você amar pai ou mãe, filho ou qualquer outro mais do que a ele, você não é digno dele. Isso é inflexível. Não há negociação diante disso. Mas Senhor, eu amo o Senhor como eu amo o meu filho. Jesus diz, não basta. O amor por mim tem que ser maior. Irmãos, isso é confrontador. Somente se submete a isso quem realmente entendeu que este é o único caminho. Que não há mais outra opção a seguir. Eu quero viver eternamente. Eu quero ser reunido ao meu Criador e desfrutá-lo dele em alegria para sempre. Então eu sei que é só por Jesus. E eu redefino toda a minha vida por meio disso. Por isso, irmãos, é extremamente necessário nós constantemente avaliarmos a nossa própria vida. Será que nós não temos coisas vãs a abandonar? Será que a nossa própria vida não está sendo construída em torno de coisas fúteis, que não servem e que não acrescentam nada à perspectiva da vida eterna? Nós precisamos dar nome aos nossos ídolos, sejam eles quais forem, para que nós possamos ser capazes de destituí-los do trono e colocar Cristo no lugar que lhe é de direito. O que é necessário para corrigir um erro de cosmovisão? Seguindo aqui o exemplo de Paulo e Barnabé, é necessário, em primeiro lugar, apontar para o alvo certo. Em segundo lugar, é necessário confrontar. E por fim, podemos aprender aqui pelo texto, que também é necessário encontrar um ponto de contato. Buscar um ponto de contato. Irmãos, essa é a fase da correção que nós mais precisamos de sabedoria. Por isso eu digo, olha, se você vai evangelizar alguém, se você está evangelizando alguém, se alguém tem te dado a oportunidade para falar de Cristo, do Evangelho, ore por sabedoria. Senhor, me ajude a identificar pontos de contato para que eu faça do Evangelho uma mensagem relevante a ele. Para que o Evangelho faça sentido à vida dela. É necessário ouvir o que a pessoa tem a dizer para entender como ela pensa. E aí então conseguir identificar pontos de contato nessa mensagem, na forma como ela pensa, para que a mensagem do Evangelho se torne relevante a ela. Pense só comigo. Imagine se Paulo e Barnabé aqui em Listra, na sua correção, vendo uma cosmovisão firmada na cultura grega, se eles ficassem ali citando as profecias do Antigo Testamento. Você imagina ali, mas deixa eu explicar para vocês, e aí citava Isaías 53, aí citava Jeremias 31, a promessa de Deus, da nova aliança. De que adiantaria eles ficarem ali falando do Antigo Testamento para pessoas que não conheciam o Antigo Testamento? Que não sabiam sobre as promessas de Deus? Que não sabiam nada sobre o reino do Messias? De nada adiantaria, a mensagem deles seria irrelevante para aquelas pessoas que não pensavam daquela forma.
Por isso que nós vemos aqui os missionários sabiamente procurando um ponto de contato para falar sobre um Deus que vai se tornar vivo até para eles. Isso pode ser visto no verso 17. Mas antes disso, antes do verso 17, existe um outro questionamento que ficaria se o texto terminasse no 16. Se Deus deixou os gentios andarem nos seus próprios caminhos, se essa foi a vontade de Deus para eles deixar que os gentios pensassem de qualquer maneira, isso não faria deles indesculpáveis? Olha o verso 16. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Se a ignorância dos gentios sobre Deus tem origem na vontade permissiva de Deus, isso não faz deles desculpáveis? Como nós vamos culpá-los de não conhecer a Deus, se Deus disse que era a vontade dele isso? Faz sentido para vocês a dúvida ou não? Faz, né? Pô, se isso for a vontade de Deus, então como nós vamos poder culpar esse povo de não conhecer a Deus? Mas aí entra o verso 17. Olha o que diz o verso 17. Contudo, entretanto, porém, todavia, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo. De que forma Deus deu testemunho dele a essas pessoas? Fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então, se a gente une os dois versículos, o que nós temos aqui no passado, Deus decidiu não se revelar de forma especial para muitos povos. Deus decidiu se revelar de forma especial para Israel. No passado era assim. Deus deu a sua revelação a Israel. Escolheu ali os patriarcas e a sua sequência de líderes para se revelar, escolheu os profetas daquela nação para se revelar. E Deus deixou os outros povos seguindo os seus próprios entendimentos. Mas isso não significa que não havia nenhuma revelação disponível para eles. Não havia uma revelação especial. Mas havia uma outra revelação que é geral, que todo mundo tem acesso. Algo que revela o Deus vivo. Ou seja, Paulo e Barnabé estão dizendo, olha, não é porque vocês seguiram os seus próprios entendimentos que Deus não se revelou a vocês. Que Deus não deu testemunho acerca dele mesmo. Porque Deus faz muitas coisas boas a vocês. É a forma como Deus mostra. E aí você vai concordar. Até mesmo o ímpio, Deus concede saúde. Até mesmo para o ímpio, Deus concede prosperidade. Até mesmo para uma pessoa que zomba de Deus. Elas desfrutam de saúde e prosperidade. Deus, ele dá a chuva tanto para o ímpio quanto ao crente. Ele concede estações para todos, para que a nossa mesa seja farta de alimento. A mesa do ímpio também está cheia de comida. Isso é bondade de Deus. Inclusive, Deus permite que eles tenham muitos momentos de alegria, de felicidade. A vida das pessoas, até mesmo do zombador, é recheada de momentos de felicidade. Os ímpios também são felizes neste mundo. Tudo isso até para quem é ímpio, que rejeita a Deus, que zomba e escarnece de Deus todos os dias. Deus ainda assim concede coisas boas para eles. Essa revelação geral de Deus faz do homem indesculpável. Isso nos dá acesso à revelação, ao testemunho sobre Deus. Paulo fala isso lá em Romanos 1, verso 21, nós já vimos a exposição desse texto. Que a revelação de Deus geral faz do homem indesculpável, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificam a Deus. Pelo contrário, trocam o Deus Criador pela própria criação. Paulo fala isso claramente em Romanos. Ou seja, a ignorância não pode salvar ninguém. Irmão, se alguém fosse salvo por ignorância, era melhor nós ficar quietos sobre o Evangelho.
que nós vamos evangelizar tribos isoladas? Deixem elas lá. Porque a partir do momento que nós falamos de Cristo, aí eles têm que crer. Do contrário, estão condenados ao inferno. Não, não é essa a realidade. É porque nós entendemos que o homem está indesculpável diante de Deus, que nós corremos lá para falar de Cristo. Para que eles tenham alguma chance. Para que haja esperança. A ignorância não salva. O que Paulo e Barnabé fazem aqui é buscar um ponto de contato para eles, para mostrar que esse Deus vivo sempre esteve diante dos olhos deles. Eles não foram capazes de conhecê-lo. Por quê? Porque faltava ainda uma mensagem mais específica, que traria sentido a tudo. E agora, as coisas mudam, porque Deus decidiu se revelar a eles. O Deus que no passado deixou eles nos seus entendimentos, agora, por meio de Paulo e Barnabé, se revelava. Então, Paulo e Barnabé fazem aqui o uso de um ponto de contato, que aqui no caso é a graça comum, as marcas do Criador na criação, para corrigir o problema de cosmovisão. Irmãos, esse vai ser sempre um bom ponto de contato para você falar. A graça comum. Levar as pessoas a olhar a beleza da criação. Né? A semana teve aí o caso do homem indo à lua. As fotos maravilhosas, né? Irmãos, até o irmão Jorge compartilhou do piloto da Artemis 2, né? O Victor Glover. Não há como você olhar para o espaço, para a imensidão desse universo, e não ver a beleza e imensidão de o Criador. Como que eles fizeram para ir até lá e voltar e pousar e dar tudo certo? Porque esse mundo, esse universo tem ordem. É possível calcular a rota, a órbita dos planetas, e aí você fazer uma viagem dessa. É impossível você não ver o poder do Deus Criador por meio da criação. É impossível. É por isso que quando o homem nega o Criador para dizer que nós somos fruto do acaso, de uma explosão cósmica de bilhões e bilhões de anos que deu sentido ao caos, nós vamos dizer como Paulo disse em Romanos 1:22, dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos. A sabedoria do mundo é loucura diante dos olhos de Deus. Você dizer que a beleza deste mundo, a perfeição do universo, é uma obra do acaso, isso é tolice. Tolice completa. O crente, ele olha para tudo isso e enxerga Deus em tudo isso. A mão do Criador em cada detalhe. E aqui, irmãos, as duas últimas lições que nós vamos retirar quando nós tivermos a oportunidade de corrigir uma cosmovisão equivocada. A primeira coisa que nós podemos aqui retirar de lição é que nós devemos aprender a ouvir. No evangelismo, é necessário ouvir as pessoas, para entender que lugar elas se encontram. É preciso ser capaz de compreender o que a pessoa acredita, quais são as bases da sua fé, onde ela tem depositado a sua esperança, a sua confiança, para que com isso sejamos capazes de identificar um ponto de contato. E aí apresentar o Deus das Escrituras de uma forma que vai ser mais compreensível e relevante, vai fazer sentido. Então você tem que estar disposto a ouvir alguém. E muitas vezes nós somos intolerantes. Muitas vezes a gente não quer ouvir. Porque a gente sabe que só vem bobagem. Só vem besteira muitas vezes, umas coisas sem nexo. Já não aguento mais. Não, é importante, irmãos, que a pessoa veja que você está disposto a entender como ela pensa. E aí você vai ser capaz de pincelar pontos de contatos. Opa, isso aqui que ela falou está errado, e aqui vou mostrar a forma certa de uma maneira que vai ser relevante ao problema que ela está vivendo. Deixa eu apresentar Jesus de uma maneira que vai ser relevante para o momento da vida dela hoje. Isso aqui não é moldar o evangelho ao gosto do freguês, é ter sabedoria. Porque essa mensagem do evangelho ela é ampla. E você tem que saber o momento de fazer a abordagem. E aí vem a segunda e última lição aqui dessa parte. Não tenha medo de falar. Esteja disposto a ouvir, mas não tenha medo de falar. Por quê? Porque se você tem uma boa base bíblica,
você sempre terá as melhores respostas a este mundo. Você vai ter sempre as melhores respostas para interpretar este mundo que a pessoa vive, que nós vivemos. O Evangelho é a cosmovisão que melhor interpreta a realidade. Nenhuma outra chega perto dessa verdade que você defende. E sempre haverá um ponto de contato. Sempre haverá. Então tenha coragem, peça a Deus sabedoria, que Deus te guie nesse processo, mas tenha coragem, porque nenhuma cosmovisão deste mundo explica melhor a realidade que nos cerca do que a cosmovisão bíblica. E aqui eu quero dar uma listinha de alguns pontos de contato que você pode usar, porque é fácil de encaixar isso dentro da nossa realidade. A lista estava bem maior. Eu dividi em 4 só, porque senão eu ia fazer que nem semana passada, passei quase 10 minutos do tempo. A primeira coisa é o próprio exemplo dado aqui no texto, a criação. A criação continua sendo um dos pontos de contato mais forte, você mostrar a ordem deste mundo, a beleza que nos cerca, a complexidade deste universo. Irmãos, isso fala ao nosso coração. Irmãos, existe em nós, mesmo no ímpio, mesmo naquele que nega a Deus, existe em nós uma intuição natural sobre um Criador sábio e intencional. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Tem pessoas que tentam matar isso a todo custo, mas está aqui dentro. Assim como Paulo apontou para as chuvas, para as colheitas, hoje nós podemos mostrar a existência de Deus pelas leis naturais. O ajuste fino deste universo. Se você mexer em qualquer ajuste, acaba a vida. A força da gravidade que há nesse planeta, ela é específica para poder dar vida. Se você mudar esse número, uma casa para cá ou para lá, morre todo mundo. A distância da Lua para o nosso planeta, se ela for um pouco mais além ou um pouco mais próxima, destrói o planeta. São vários ajustezinhos que fazem possível a vida aqui na Terra. Isso aponta para um Deus de ordem, que criou com intencionalidade. Isso mostra Deus, você pode mostrar a beleza, a quantidade de flores, de cores, de sabores deste mundo. Deus poderia ter feito tudo com gosto de alface? Poderia. Pensa a tristeza que seria. Vamos botar um orégano, gosto de alface. Vamos botar aqui um temperinho, um açafrão, sei lá o quê. O alho depois me ajuda com os temperos. Tudo gosto de alface, não mudava nada, tudo cores, né? Que coisa maravilhosa você poder experimentar. Isso tudo Deus fez por nosso bem. E você pode usar isso para falar do Deus Criador. Segundo ponto de contato muito bom de ser usado é a moralidade. Irmãos, existe na nossa experiência humana uma noção de certo e errado, de justiça e injustiça. Quando você vê aquilo que fizeram com o cachorrinho lá na praia, todo mundo se indigna com aquilo. Por quê? Porque há em nós esse senso de justiça. De ver algo mal e dizer e poder apontar, isso é mal. Mas por que existe isso? Nenhuma cosmovisão naturalista consegue explicar. Nenhuma. Isso aqui é o tendão de Aquiles de todas as cosmovisões. Porque se não há em nós um senso de obrigação moral que foi colocado, então todo o resto perde o sentido. Quem define o que é certo e errado? No mundo animal, o leão mata o leão mais novo. O mais novo tenta matar o mais velho para tomar o lugar dele. Então aqui está valendo para nós também? Se você trabalha na empresa, você é chefe, vem alguém tentando te tirar, tu vai lá e mata o cara. Mas a natureza é assim. Por que para mim não vai ser? Mas as pessoas sabem que isso não é certo. E de onde que vem essa noção de certo e errado? Vem de um senso moral que foi colocado em nós e que é um eco da santidade de Deus. É um lembrete de que nós fomos criados à sua imagem. Irmãos, a moralidade é infalível quando você vai debater com alguém naturalista. Naturalista, que acha que tudo é obra do acaso. Outro ponto de contato, que aqui é muito presente na nossa realidade humana, é o sofrimento.
Você vai encontrar pessoas sofrendo e não entendendo. E procurando um culpado para o sofrimento. E o sofrimento humano, ele expõe muitos erros de cosmovisão, até mesmo entre crentes. E começam a culpar a Deus. Ou começam a achar que Deus é um Deus punitivo, que está ali castigando o tempo todo. A dor humana no sofrimento desperta perguntas em nós que só fazem sentido se nós tivermos um padrão de mundo como ele deveria ser. Pense só o sofrimento. Ele só faz sentido se nós tivermos antes uma noção daquilo que deveria. Eu não deveria sofrer, mas eu sofro. Ué, mas por que eu não deveria sofrer? Se esse mundo é um mundo mau, se há tanta violência e guerra. Esse contraste daquilo que deveria ser e daquilo que é, abre espaço para nós mostrar Deus. Mostrar que Deus não somente explica, o Evangelho não somente explica o sofrimento. Deus não apenas explica, mas deixa eu te apresentar um Deus que veio ao mundo e sofreu. Às vezes as pessoas pensam, Deus é culpado. Você sabia que Deus veio a este mundo e ninguém sofreu mais do que Ele mesmo? Mas Deus não só veio sofrer por sofrer, para ter uma experiência humana. Não, Ele veio sofrer para nos dar uma esperança de que um dia nós não sofreremos mais. E ao mostrar o Deus que veio ao mundo sofrer, você apresenta o Deus que ressuscitou. E aí você mostra, essa é a minha esperança. De um dia também ressuscitar como Ele, porque Ele prometeu que aqueles que estariam nele não experimentariam a morte. Que Ele era o primeiro de uma nova criação de Deus. Você encontrou um ponto de contato para pregar o Evangelho. E a quarta e última dica é sobre consciência e racionalidade. Aqui é a capacidade humana de raciocinar, de fazer ciência, de pensar logicamente. Isso aponta para o quê? Para uma mente maior. O homem ser um ser racional não é um acidente químico. Aí você pode perguntar, por que só nós? Pergunte para um naturalista. Por que só nós, entre tantas espécies, temos a capacidade de raciocinar? Por que só nós, entre tantas espécies, prestamos culto a alguém maior que nós? Alguém já chegou em casa, encontrou o bichinho, o pet, fazendo orações? Ainda não? Não converteram os seus pets? Porque não vem do animal. De onde vem isso? De onde vem a nossa capacidade singular de raciocinar? A razão humana, irmãos, só é coerente a partir da ideia de que nós fomos criados por um ser racional que deseja ser conhecido racionalmente. Nós fomos criados à imagem desse Deus, que é um Deus de razão. É um Deus que pensa. E Ele deseja que a gente entenda Ele, se encontre com Ele, desfrute dEle de forma igualmente racional. Qual cosmovisão explica isso? Somente a bíblica. Somente a cosmovisão cristã. Então busque um ponto de contato. E apresente o Evangelho de forma sábia, para que ele possa se tornar relevante à pessoa que você está evangelizando. Não adianta você chegar para uma pessoa que não conhece nada da Bíblia e querer enfiar um monte de versículo bíblico. Mas você pode aqui apresentar coisas onde vai fazer sentido para ela. Opa, nunca tinha pensado nisso. Realmente, aquilo desperta um interesse. Abre uma porta de entrada para que você possa aprofundar o assunto. Irmãos, o evangelismo superficial não existe. Não existe você simplesmente dizer, Jesus ama você, vai para casa e fale com Jesus. Ele vai falar com alguma entidade que ele pensa, ele não conhece Jesus, ele não conhece a Bíblia. Então é importante sabermos disso. Então, para concluir, irmãos, saiba sempre, somente a palavra de Deus, somente o Evangelho pode corrigir uma visão equivocada sobre Deus, sobre o mundo que nos cerca e sobre nós mesmos. Somente a Bíblia dá as melhores respostas. Nós não conheceríamos nem a nós mesmos se Deus não tivesse falado a nós, revelado a nós quem nós somos, o que aconteceu conosco,
por que existimos e para onde vamos. E sem essa correção de cosmovisão, as pessoas vão continuar presas às suas idolatrias, assim como os moradores de Listra, sem propósito, sem conseguir entender a realidade, sem ser capaz de interpretar os acontecimentos, sem entender os problemas dessa vida e principalmente sem esperança diante de uma triste realidade de uma vida breve e cheia de dificuldades. E eu espero, irmãos, que todos aqui possam ter entendido essa verdade sobre o Deus vivo, que criou todas as coisas, que nos deu um caminho de redenção em Cristo. E a partir disso, no momento que você abraçou essa verdade, que você possa ser como Paulo e Barnabé, ferramentas nas mãos do Senhor, para anunciar a sua verdade, corrigindo as cosmovisões diversas e equivocadas que há entre nós. E quando isso acontecer, não esqueça, aponte para o lugar certo, Deus e o Evangelho. Confronte, porque o Evangelho é um chamado ao arrependimento. A exclusividade da obra de Cristo, o único caminho, fale disso. E busque sempre um ponto de contato, com o objetivo de tornar a mensagem do Evangelho relevante e compreensível. Amém, queridos? Oremos. Pai bondoso, louvamos ao Senhor mais uma vez pela Tua santa palavra, que sempre nos instrui, que sempre nos ajuda a enxergar este mundo como ele deve ser interpretado. E que, primeiramente, o Senhor nos salve por meio deste Evangelho. Que o Teu Santo Espírito nos convença dessa verdade, que nos aproxime de Cristo. Que o Evangelho seja primeiramente relevante a nós. Que possamos, de fato, abraçar a Cristo como o único Senhor e Salvador. E que o Evangelho não seja apenas algo em nossa vida, mas que ele redefina toda a nossa vida. Que possamos viver de acordo com o Evangelho, de acordo com as Escrituras, de acordo com os ensinamentos de Cristo. E a partir disso, Deus, a nossa oração é para que o Senhor nos use neste mundo. Para podermos ser luz, para podermos pregar ao Senhor e corrigir tantas e tantas cosmovisões equivocadas que há entre nós, ao nosso redor, pessoas da nossa família, amigos, colegas de trabalho, de escola, que o Senhor nos ajude, Pai, nos dando coragem e sabedoria, que possamos fazer como fizeram Paulo e Barnabé, apontar para o Senhor como o único caminho, pregar o Evangelho com fidelidade, que possamos confrontar, porque o Evangelho é um confronto ao nosso estilo de vida, à nossa forma antiga de pensar, mas que também o Senhor nos dê sabedoria para encontrarmos esses pontos de contato, para que possamos fazer do Evangelho uma mensagem relevante a este mundo que padece. Louvamos ao Senhor e pedimos a sua ajuda, em nome de Cristo Jesus. Amém.